Humanos Cast, mais uma terça-feira, que alegria estar aqui com você. E se você está vivo, agradeça. Deus ainda tem um propósito enorme na sua vida. 2 dicas para essa terça-feira. Aprender a se manter calmo talvez seja uma das estratégias mais importantes da sua vida. A calma vai te trazer um pensamento de que você é filho amado e que Deus ainda cuida de você. A ansiedade é o oposto disso. Então, respira fundo. Apesar de tudo, você está vivo e hoje tem a oportunidade de aprender com quem sabe que a persistência, sabe que a palavra de Deus e sabe que o melhor caminho não é o que ele coloca no GPS, mas é quando ele está sobre a vontade e na direção no GPS de Deus. O homem está viralizado na internet. Se você não conhece, vai conhecer hoje. Sherman Viana, que bom você estar aqui, meu irmão. Prazer estar aqui, meu querido. Prazer é todo meu. Sherman, você é da Serra? Sou da Serra, cidade de Nova Friburgo ali, interior do Rio. Ali naquela cidade fria ali. Cidade boa demais. Boa. Quem foi point entre a gente, agora é a primeira parte da nossa conversa. Sem um ecossistema a gente não sobrevive, né? Verdade. Sem um grupo que nos dê pertencimento, que nos dê apoio, que nos incentive a continuar e que nos corrija quando a rota não está correta, o ser humano não sobrevive. O que tem de gente sozinha nessa internet, a internet que você trabalha, sem ecossistema você não vive, e se você estiver num ecossistema ruim, esse ecossistema vai te moldar a ser ruim. E se estiver num bom ecossistema... Estou falando disso porque eu estou no ecossistema do Ailer Maguila, um querido amigo de Friburgo, que falou de você, falou do quanto seu trabalho é bom, e eu percebi o quão você é um bom curador para fazer comentários bíblicos, pontuais, contextualizando o dia a dia de hoje. Como é que começou a sua vida na internet? Seu primeiro trabalho foi na internet, Sherman? Não, primeiro trabalho não. Primeiro trabalho eu fazia... Tem que trabalhar no campo, viu? No Nova Friburgo. Não, primeiro trabalho alguma coisa. Fazia lacinho para peça íntima. Oh! Essa, se você segue o Sherman, talvez essa seja novidade pra você. Lacinho, acho que eu nunca falei isso, não. Lacinho mesmo? Lacinho, na maquinazinha ali. De vez em quando você errava ali o time, você botava o dedo, depois você apertava aí. Agora explica, porque quente. Nova Friburgo é a terra das peças íntimas e a terra da lingerie, né? Sim. Lá você quer encontrar lingerie barata, é lá. Em Nova Friburgo que tem uma calcinha enorme que você passa por ela. Tem, isso. Na estrada, chegando ali, você é um gigante lá. Vai visitar Nova Friburgo, uma cidade linda, tem um carinho enorme. O nosso deputado Sóstenes Cavalcante está sempre lá. O Luiz Lima está sempre lá. São amigos apaixonados pela Serra. Então, ficou fazendo lacinho, calcinha até quando? Sim. Olha, de repente numa fase dos 12... Não foi tanto tempo não, mas foi dos 12 anos ali, porque na verdade isso se dá a partir do momento que eu recebo o primeiro convite para poder ministrar. Onde eu fui ministrar pela primeira vez numa igreja, eu tinha 12 anos de idade. Aí o pastor, era presbítero na época, ele até falou assim, ó, se você não tiver terno, e eu não tinha de fato, não tem problema não. Mas assim, usa uma blusa, né, pra não chegar lá de camiseta, regata. Falei, usa uma blusa. Falei, tudo bem, não, sem problema. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, quero pregar de terno, vou pregar de terno. Aí eu achei esse emprego, fiquei fazendo lacinho pra poder juntar um dinheiro, aí juntei R$400 na época e comprei um terno preto. Como é importante ter pregar propósito, de terno. Né? Como é importante eu botei ter meta. Como meta ali, falei, eu quero comprar um terno que eu vou pregar de terno. Por que eu estou falando do importante de ter propósito? Tem uma amiga minha, grávida, e ela tá me pedindo toda vez para fazer a ressonância, né? E eu falei, vai fazer, fala com o seu médico. Eu perguntei, mas por que você quer fazer? Para suportar o propósito. Porque quando ela ouve o barulhinho do bebê, ela entende o porquê do enjoo, o porquê da dor de coluna, o porquê da vontade de gritar, mas ela continua, porque ela sabe que tem um propósito. Então, hoje a gente está vivendo uma geração que está sem propósito nenhum. Acorda por acordar, trabalha por trabalhar. Como é que você se vê nesse 12 aos 18 quase, né? Trabalhando num ramo muito distante da internet? Como a internet entra na tua vida? Sim. Ela entra bem depois ali. Depois disso ainda fui fazer uma série de coisas. Eu pegava, por exemplo, sonho de padaria. Não sei se você sabe o que é isso, sonho de padaria. De doce de leite. Isso. Pegava esse sonho de padaria ali, eu comprava R$1 numa padaria.
mas era no consignado, botava 30 sonhos dentro de um tabuleiro e ia a pé, de um bairro a outro, para poder vender de porta em porta. Então eu batia de porta em porta. Nossa, minha maior felicidade é quando eu batia na facção. Encontrava lá 6 mulheres lá trabalhando dentro da casa, aí vendia 6 lá, na tacada só, aí vendia 2, então ganhava R$1. Eu demorava umas 3 horas e meia para vender, andando a pé, voltava pra padaria e deixava ali, pegava meus R$30 e dava os 30 ao dono da padaria. O Lucas, que trabalha aqui com a gente, falou assim, eu gostava de encontrar uma facção, ele já tava achando que é Comando Vermelho, amigo dos amigos, não, lá é outra coisa. Facção de lingerie, fazer peça. Quem faz coisa, quem fabrica, e fabrica coisa boa. Sherman, desse tempo você está me mostrando o quão empreendedor você teve essa natureza. Sim. Isso veio de pai, isso veio de mãe. Quem são seus pais? Como é que é a sua família? Sim, eu sou de pai separado, né? A gente vai conhecer o Evangelho, vai conhecer a Cristo depois de um dado momento da caminhada ali, da minha mãe em si. Eu conto um pouco desse breve testemunho dentro do meu livro do jejum, porque o jejum foi um meio, foi uma ferramenta a qual impactou a vida da minha mãe primeiramente. Então, minha mãe ali num momento da vida dela muito conturbado, ela anda em direção, frente a uma igreja assim, ela sente uma mão literalmente empurrando ela. Quando ela olha, não tem nada, não tem ninguém. Então foi a mão do próprio Deus, Glória empurrando ela para dentro da igreja, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Então ela entra ali, e a partir daquele momento ali se dá a caminhada da minha mãe. O pastor abraça a causa dela, porque ela ainda fumava nessa época, ainda bebia, mesmo presa ainda nesses vícios, o pastor abraça a causa dela e fala, não, vamos pegar a sua causa e a gente vai estar com você aí. E o rompimento dela em cima desses vícios se dá a partir do jejum. Então ali eu tinha 9 anos de idade, se não me falha a memória, onde eu começo a caminhar junto com a minha mãe também, e aí se dá a nossa caminhada, a partir desse momento aí. Então, essa questão de empreender, eu não... Talvez possa ser um pouco da parte do meu pai, que sempre também gostou de tocar os negócios dele. Pode ser em torno disso assim. Mas eu sempre tive isso, essa vontade de trabalhar por conta própria, de empreender. Teve uma época que eu montei como se fosse uma sociedade, não era bem a sociedade, mas é como se fosse também questão de galão de água. Então, o cara já tinha um ponto, ele já tinha lá a bomboniere dele e eu entrei com um serviço braçal. Aí a gente pegava e eu vendia galão de água nos comércios. Botava o galão nas minhas costas, andava de comércio a comércio, oferecia, panfletava, entendeu? Para montar ali algo grande ali pra gente. Aí se dá nisso, nesse processo ali de sempre estar empreendendo, sempre estar querendo se movimentar. Mas a vida, ela, como diz o ditado, não é um morango, né? Não é nada. E eu acho a maioria das coisas não dá certo de primeira. E empreender é a arte de descobrir que você tem um problema e que pode ser a ferramenta para solucionar esse problema. E só descobre esse problema quem saiu de casa. Sim. Dentro de casa você não vai conseguir descobrir que solução você pode dar para a vida de alguém. Exatamente. E quanto mais gente você puder ajudar a solucionar o problema, mais autoridade você é para mais gente. Exato. Então, a internet, você começa a querer ser autoridade durante muito tempo. Eu fiquei sabendo que você tentou fazer primeiro uma explicação, ou um react, que eles chamam hoje em dia, Sim. né? De hip hop, porque era o que estava no teu coração na época. Sim, era de rap, de rima. É aquilo que eu falo. Tem um problema muito grande, porque as pessoas, elas querem... elas estão sempre em busca de um sonho. Eu quero viver um sonho, eu tenho um sonho. E aí ela não para poder perguntar qual é o sonho de Deus para a vida dela. Amém. Porque é uma diferença muito grande entre você viver os seus sonhos e os sonhos de Deus. E aqui vai um detalhe muito poderoso, que nem tudo aquilo que está dando certo significa que tem a aprovação de Deus. Pegou? Nem tudo aquilo que está dando certo significa que Deus está aprovando. Porque nesse momento, por exemplo, onde eu iniciei esse canal, depois de algumas persistências também, ele começa a dar muito certo. Esse canal que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Ele começa a dar muito certo. Começa a vir 1.000 seguidores por dia. Isso era no YouTube. YouTube hoje, até hoje, naquela época e até hoje, é a rede social mais difícil de se crescer. Então, naquela época começou a dar 1.000 seguidores por dia. O canal começou a monetizar. Muitas visualizações, 600 mil, 500.000, 300 mil. E eu comecei a viver o meu sonho de fato. Eu falei, nossa, agora o negócio vai pra frente. Até que eu vou num culto e o pregador de fora, não era da nossa igreja, ele olha pro meio, assim, onde eu tava sentado, mira na minha direção, aponta o dedo e fala: Deus não te chamou para isso, você sabe disso. Aquela palavra, ela entra como uma flecha no meu coração e eu não tinha dúvidas do que Deus estava falando. Aí eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é vou deletar o canal.
Já depois de tá tudo dando certo, tá tudo fluindo, mas eu entendi aquilo como uma mensagem de Deus. Eu não podia deixar aquilo para um outro momento. Porque tem coisas que se você deixar esfria, tem coisas que se você deixar você não faz. E aí eu falei, vou apagar o canal. Tentei apagar de tudo quanto é jeito, não consegui. Falei, então vou apagar os vídeos. Não vou nem privar, porque se eu privar, pode ser que eu me arrependa depois. E aí eu paguei todos os vídeos, tudo. Deletei tudo. E aí depois de uma semana aproximadamente, de fato eu me arrependo. Seria a parte onde eu iria voltar com os vídeos. Mas não tinha mais como, porque eu cortei a ponte, eu quebrei a ponte. É isso, tem que queimar os barcos. Exatamente. Não tem como voltar mais. Exatamente. Então o chamado ele se dá nisso também. Quando você queima seus barcos, quando você destrói esse tipo de ponte, para andar por cima de uma nova ponte que Deus coloca na sua direção. E é duro, né? Momento, Essa mudança, eu falei antes da gente conversar essa conversa, eu falei aqui com a minha audiência, de repente você tem 40 anos e acha que não é hora de começar um negócio, comece. De repente você está olhando para trás, fez um curso, fala, pô, se eu fizesse esse curso há 20 anos atrás, seria muito melhor. Não, aplica agora. Ah, mas uma nova oportunidade, eu já trabalho com algo há 10 anos, como é que eu vou trabalhar com algo novo? Vai com coragem que Deus vai te dar a recompensa para quem está disposto, é sobre disposição. Nossa, esse é um ponto importante também, é o que eu falo com os meus alunos lá. A gente tem os nossos programas de ensino, e eu falo para eles, gente, vocês precisam entender uma coisa, Deus não está em busca de perfeição, porque se ele estiver em busca de perfeição, ele não vai achar, nessa terra não Perfeito. acha. Somos seres imperfeitos, buscando a perfeição, mas sabendo que ela nós só vamos alcançar no dia que esse corpo for transformado, não é? Até o momento nós temos a natureza adâmica, essa natureza em nós, né? A queda do homem. Então, o que Deus então está em busca, irmão Sherman? Ele está em busca de um coração disponível. Amém. Ele está em busca de um coração disponível, uma pessoa que esteja disponível para ele. Às vezes a gente fala, poxa, mas eu sou imperfeito, eu tenho minhas falhas, eu tenho meus erros, mas é você que Deus quer usar. Amém. É você que ele quer, sabe, usar para uma nação, para outras pessoas, para curar a ferida de outras pessoas, desde que você se apresente para ele com o coração disponível. Amém. E essa disposição, Sherman, deixar claro para você que está em casa, não é passiva. Assim como o verbo esperançar, né? Você precisa criar a esperança, agir e não esperar que as coisas aconteçam. Estar disposto é também ter disposição. Estar disponível é ter a disposição até para escutar. A gente está num mundo tão acelerado que para ouvir a direção de Deus, você não consegue 10 minutos de silêncio. Sim. E eu acho que esse silêncio tem muito a ver com esse chamado que Deus coloca no seu coração através desse profeta que chega para você e fala, não é esse o caminho. Mas e agora? Como ouvir que caminho que é? Como é que foi essa construção? Aí é que entra o detalhe, porque as pessoas, quando elas ouvem Deus falar com elas, isso daqui já vai um recado para muita gente, porque muitas pessoas se embaraçam nisso aqui que eu vou falar agora. Elas acham que Deus vai dar um caminho completo. Que Deus vai apresentar um mapa completo. Ó, você vai passar por aqui, isso aqui vai acontecer, mas calma, fica tranquilo, que eu tenho uma rota aqui para você, essa rota aqui você vai andar por ela, e aí aqui vai surgir um acidente de percurso, vai acontecer alguma coisa aqui, mas aí fica tranquilo, porque eu tenho isso aqui para você, eu vou te apresentar tal fulano, eu vou te conectar com ciclano, eu vou fazer... As pessoas estão em busca disso da parte de Deus. Em via de regra, quando você olha o trabalhar de Deus, o agir de Deus, não é dessa forma que Deus trabalha. Quando Deus chama Abraão para sair da sua parentela, ele não apresenta o mapa completo. Ele fala, vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. Aleluia. Eu vou te mostrar ainda. E como se dá, então? Se dá no passo que você dá para Deus. Quando você dá o passo para Deus, ele te revela o próximo passo. Quando você dá mais um passo para Deus, ele te revela um outro passo. E é assim que Deus trabalha. Ele não trabalha com o mapa completo. Quando ele chama, por exemplo, o profeta Samuel, e fala que ele vai enviar ele para casa do Jessé, o belemita, porque dentre os seus eu me tenho provido de um rei. Ele não fala o nome de Davi, ele não cita que era o menor, ele não cita que ele estava de trás das ovelhas malhadas, ele fala, só vai, Samuel. Porque dentre os filhos de Jessé eu me tenho provido de um rei. Tanto é que Samuel chega lá, a primeira coisa que ele olha, quando ele olha um filho, o primeiro filho, né, ele olha e fala, certamente está diante de mim o próximo rei de Israel. Aí Deus, opa, calma, Samuel. Não se atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê aquilo que está fora, eu estou olhando para aquilo que está dentro. Estou olhando para o coração. Então Deus deu um passo para o profeta dá esse passo. Lá na casa de Jessé, Deus vai revelar o próximo passo para o profeta.
Aleluia. Então Deus trabalha assim, é de passo em passo. Na medida que você dá um passo, Deus revela o próximo passo. Nunca o mapa completo. Então o primeiro passo pra minha vida foi o quê? Queimar os barcos. Destruir aquela ponte. Deletar os vídeos daquele canal que Deus não tinha nada comigo em cima daquilo. Tava dando certo, mas nem tudo que tá dando certo tem a aprovação de Deus. E outra revelação com essa nossa conversa, Sherman. Deus está aqui, tá, gente? Não sei se você tem alguma dúvida que está na sua casa também. Essa é uma conversa de dois homens de Deus sobre as coisas do alto, as coisas do céu. É que você precisa estar vazio. Quando você deleta, você não está satisfeito para quando chegar o alimento de Deus, você falar, pô, pai, eu já comi, acabei de me alimentar, acabei de perceber que eu já tenho tantos mil seguidores. Eu acho que esse não é um bom caminho, não. Quando você se deleta e se esvazia, é hora de Deus falar assim, agora eu posso encher. Agora eu posso dar. Porque ele já se esvaziou. Eu acho que isso tem muito a ver com o título do seu livro, né? Estar vazio, jejum. Perceber que não é sobre uma barganha, não é sobre um toma lá da cá com o Senhor Jesus. Tem muita gente usando o jejum de forma errada. E esse livro... Se eu pudesse falar que está na moda falar do jejum, esse é o melhor dos tempos. Mas pouca gente fala do jejum bíblico. Exato. Com toda a propriedade como você fala. E quando veio essa revelação para você do jejum? O jejum se dá no ano de 2023, eu conto isso no meu livro. 2023, 16 de agosto de 2023. Quando eu já estava fazendo uma série de lives no TikTok, todos os dias. Fiquei um ano nessa jornada de 2 a 4 horas, todos os dias sem falhar. Eu viajava com a família, eu era contado, falava, não, pera aí que agora eu tenho que ficar um pouco no hotel, porque eu tenho que fazer 1 hora de live, no mínimo, pelo menos. Mas assim, via de regra, era de 2 a 4 horas todos os dias durante o ano. E aí, eu sempre gostei muito de perguntas e respostas, porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de entregar informação, eu gosto de me comunicar, eu gosto de facilitar a vida das pessoas. Ainda mais utilizando a Bíblia para isso, né? Que é um caminho seguro. E aí... era sempre as mesmas perguntas. Eu comecei a reparar que algumas coisas eram sempre as mesmas. O jejum era uma dessas perguntas. E o jejum bíblico? Conta um pouco mais pra gente sobre o jejum. E o jejum? E eu tava sempre respondendo as mesmas coisas. Eu falei, gente, e se eu criar um e-book? Um material, um PDF pra vocês? O que vocês acham disso? Falei com o pessoal que me acompanhava em live. O que vocês acham disso? Não, vai ser ótimo. Porque aí vocês sempre vão ter o PDF lá, o e-book como um recurso pra vocês acompanharem e também, né? A gente deixa que o nosso perfil, mais pessoas vão acessando. O que vocês acham? Não, ótimo, faz aí. Perfeito, então. Marquei um dia para eles de lançamento lá. Dia 16 de agosto, vou lançar o e-book então. E eu comecei a preparar. O material. Naquela época foi um material de 23 páginas. Bem simples, mas foi algo que eu falei, vai ajudar vocês, eu tenho certeza. Eu vou ser bem direto no assunto, não vou ficar, sabe? Vou ser direto, é assim, o que é jejum total, normal, parcial, embora esse parcial ainda há uma discussão da existência dele, mas enfim, eu falo sobre isso no livro também. Então eu categorizei, botei, o que é o jejum normal, total, parcial, o que é o jejum, para que serve o jejum, por quais motivos jejuar, como inicia o jejum, como finaliza o jejum. Jejum não é barganha com Deus. Comecei a falar sobre isso dentro desse material, 23 páginas, está aqui. Lancei esse material, vendi, se não me falha a memória, 23 unidades dele nesse dia. Eu olhei aquilo, me espantei. Falei em live, lancei em live para um pessoal que me acompanha ali, vendi 23 ali e aquilo me deu uma outra ideia. Eu falei, eu acho que isso aqui pode abrir um caminho para muitas coisas. E aí foi, só o material do jejum. E o livro físico, isso nunca teve no meu coração, nunca esteve no meu coração. Me tornar um escritor, escrever um livro, virar um best-seller, isso nunca passou pelo meu coração. Sempre me olhei na chamada da palavra, depois de um dado momento do ensino também, então pregar, e aí depois do momento da caminhada do ensinar também. E aí foi aonde, depois de um tempo também, Deus usa uma pessoa para falar comigo que eu escreveria 2 livros. Eu conto isso também no livro. Escreveria 2 livros. E esses 2 livros iriam impactar uma geração. Mas não falou o tema, falou, só falou isso. Falei, amém. Aquilo pra mim foi algo muito novo, porque primeiro que nunca ninguém falou isso. Diferente de pregar, né? Que muitas pessoas já falaram, o livro foi a primeira pessoa. Falei, tudo bem. Anotei isso num bloco de notas num celular. Deixei lá, tem até a data lá de hoje. Tem até a data lá, porque o bloco de notas é o seguinte: você anota. Se você mexer, se você atualizar, ele atualiza a data. Então, eu nunca atualizei isso, nunca mexi em nada. Então, tá lá a data lá pra eu provar. Dia tal, eu recebi a profecia do livro, tá lá até hoje. E aí,
eu guardei aquela palavra. Até no outro momento que eu vou ministrar, depois já de muito tempo, eu vou ministrar num congresso jovem, e aí, numa festividade, e aí, depois que eu ministrei, vem a pessoa que estava organizando o evento, vem na minha direção, me dá um abraço, começa a profetizar, falar em línguas, e fala, ó, você vai escrever um livro. Só que diferente da primeira profecia, esse deu data. Seu filho vai estar com 6 para 7 meses, alguma coisa assim que ele falou. Eu espantei. Falei, deu até data esse. Depois falei com a minha esposa, amor, esse deu até data. Mas tudo bem, eu falei, se é de Deus, vai vir. Já tinha um filho nessa época? Já, a minha esposa estava grávida. Tava grávida. Falei, se é de Deus, vai vir. Então, assim, eu não forço porta. Não forço porta. Amém, não, Deus vai abrir. Deus vai apresentar, Deus vai me conectar às pessoas certas. E aí se dá que, quando está se aproximando a data ali, que o profeta havia falado, que a pessoa que foi usada em profecia havia falado, uma pessoa me procura, uma editora me procura no meu Instagram. O meu Instagram hoje é muito difícil eu ficar vendo muito direct, porque é muita coisa. Aí, às vezes, assim, eu gosto de tirar um período do dia pra responder o pessoal. Aí nessa eu vi lá da editora. A editora me chamou, a gente marcou uma reunião, fizemos uma reunião de 1h30. Mas, assim, eu gosto muito de trabalhar com indicação, pessoas que eu conheço. Então, recorri a uma empresária pra ela me indicar uma editora de confiança. Ela me indicou, que é a Suardi, conversamos também, e eu preferi sentir meu coração mais em paz em fazer com essa outra editora. E ali se deu o nascimento do livro Jejum como jejuar da forma correta. Mas antes disso você já estava praticando jejum? Já dá pra falar sem viver. Não. Nada dá pra você falar com autenticidade sem você viver aquilo. É o conhecimento hoje, empírico que a gente fala, é o que mais vale. É o conhecimento de vivência, aquilo que você viveu. Então o jejum, primeiro, ele entrou dentro da minha casa quando eu ainda era uma criança. Quando eu ainda tinha 9 anos. Com a mamãe. Com a mamãe, Mudou a vida dela. Ela de 2 marços passou para 1, de 1 março passou para varejo, e de varejo acabou. Aleluia. E como se dá essa diferença entre o jejum total até o jejum parcial, que se tenha dúvida? Fala para o nosso povo aqui que está querendo fazer jejum, que na minha leiga opinião era abolir uma refeição por dia ou algo que você goste e tá bom, vambora, estou fazendo jejum. É isso mesmo? Então, essa questão que você tocou é muito interessante. Vou tirar algo que eu goste. E aí depende, por quê? Todo jejum é um propósito, mas nem todo propósito é o jejum. Há uma diferença muito grande. Pegou essa, Lucas? Todo jejum é um propósito, mas nem todo propósito é o jejum. Então tem coisa que você faz achando que você está jejuando, na verdade você está fazendo um propósito. Quer ver uma coisa? Refrigerante. Tô fazendo um jejum de refrigerante. Não tem, sim. Você está fazendo um propósito, eu respeito, e Deus aceita também, desde que você tenha esse entendimento. O jejum, o que acontece? A palavra jejum, ela na expressão que Jesus utiliza, ali em Mateus, é nestil. O prefixo de nele é de negação e estil é de comida. Ou seja, é negar comida, no grego, negar alimento. Então não existe, por exemplo, jejum de internet, não existe jejum de celular, não existe jejum de redes sociais. Pornografia. Não tem esse tipo de jejum, não. Você faz propósito. O que é aceito, o que Deus aceita. Mas jejum, ele é alimento. Ele é alimento. E aí você tem o jejum normal, o total e o parcial. Total, o nome já fala, você vai abrir mão de tudo. Você não vai comer nada, você não vai beber nada pelo tempo que você estipulou de jejum. Qual é o tempo? E aí é que tá. A gente tem base bíblica, por exemplo, tem modelos bíblicos para 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias. Nós temos modelos bíblicos. O que quer dizer que não há nenhuma proibição de você fazer, por exemplo, de 6 horas, de 12 horas. Inclusive, eu incentivo você que está começando agora, comece pulando uma refeição. Pule uma refeição, pule o almoço. Pulou o almoço. Agora está na hora de ir para o próximo nível. Pula 2. Aí você vai subindo o nível, aumentando o nível. Agora, ter um entendimento também, eu falo isso no livro, a gente precisa ter um entendimento que isso daqui não é recorde. Isso daqui não é você tá em busca de bater o próprio recorde. Hoje eu consegui tanto, agora eu vou conseguir tanto. Não, porque o jejum ele é entrega. E aí a gente precisa tomar cuidado com a motivação pela qual nós estamos jejuando. Porque um jejum feito pela motivação errada anula. Eu posso fazer o bem com a motivação errada. Um jejum pro meu irmão morrer. Olha que loucura. Misericórdia. Macumba gospel. O que a gente está pensando, e com as pessoas em casa, é que talvez quem não tenha o conhecimento bíblico ache que é uma novidade
nutricionistas de plantão, dos bodybuilders de plantão, falar de jejum para secar, de jejum para ter uma memória mais eficaz, né? Estar mais afiado. Mas a Bíblia já traz isso há muito tempo, né? Quais são as referências bíblicas para o jejum? Olha, você tem modelos de jejum na Bíblia, como, por exemplo, Paulo, que jejua no momento que ele está naquele período de cegueira dele, né? Cegueira física. Porém, nesse período... Olha que coisa linda a Bíblia, né? Cegueira física, porém, é nesse período que os olhos espirituais dele são abertos. Amém. Então, ele está nesse período de 3 dias de jejum. É um jejum total que ele faz ali. Você tem o jejum de Esté, que é um jejum poderosíssimo, poderosíssimo. É um dos jejuns mais poderosos que existe, é o de Esté. Porque é um jejum onde você não está preocupado com a sua própria vida. Geralmente a pessoa que jejua é muito eu, né? A minha vida. E não tem nenhum problema nisso. Você tem modelos bíblicos para isso, não tem problema. Só que quando você faz por uma nação, quando você faz pela vida de alguém, a motivação ali, ela de fato, assim, ela é muito genuína. Não tem como eu jejuar pela sua vida se isso não for genuíno, irmão. Aleluia. Não tem como eu me enganar com isso. Porque quando você faz algo por interesse próprio, você precisa ter a sensibilidade de saber se você não está se enganando. Agora, quando eu faço pela vida do meu irmão, não tem como eu me enganar, meu irmão. Eu vou abrir mão daquilo que eu gosto pela vida de alguém, por uma nação. Então é o que Esté faz. É o que Esté propõe ali pro povo dela. Fazer um jejum. E é um dos jejuns mais difíceis, porque é abstenção total de alimento, de comida e de bebida, né? Então a gente tem aí essa questão de, por exemplo, ficar sem beber água, 4 dias ali já se torna algo perigoso. De abstenção total de água, né? A partir do 4º dia já é algo perigoso. Comer nem tanto. Vai sentir dor de cabeça, isso é até o seu corpo se desintoxicando, né? Então, você tem modelos disso. Esté, Moisés, o próprio Jesus jejuou. Aí tem um pessoal crítico de plantão, né? Sempre tem os críticos de plantões, né? Porque Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. E o problema tá aí, tá em olhar o jejum meramente como um sacrifício. Porque o jejum, ele é além de sacrifício, ele vai além, ele é uma entrega. Ele é entrega, ele é esvaziamento de si. Ele é dependente. O jejum é você levantar uma bandeira dizendo: Deus, eu sou dependente do Senhor. Aleluia. Toma esse presente. Eu sou dependente do Senhor. Eu não faço nada sem o Senhor. Você está levantando essa bandeira para Deus. Então o jejum, ele é muito mais do que o sacrifício. Ele é uma entrega. Ele é uma entrega para Deus. Deus, eu estou abrindo mão disso aqui porque eu sou dependente do Senhor. Aleluia. Deus não rejeita um incenso suave. Não rejeita. E o próprio Jesus jejuou. Isso, para mim, é um dos melhores modelos. Jesus tem uma passagem em João. Não vou falar agora a referência, porque eu não me lembro muito bem, mas tá lá em João. É o episódio do lava-pés. Episódio do lava-pés. Todo mundo conhece esse episódio. O que Jesus fala lá? E eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Embora, respeitando todo o contexto, Jesus estava fazendo isso sobre a questão ali de servir, o ato de servir o próximo, porque naquele momento ele toma a posição do homem mais humilde, do servo mais humilde, porque qual que é o contexto? Uma vez que você tem um grupo de viajantes, ele chega até a sua casa, você como anfitrião da sua casa, você tem um servo lá, e esse servo ele vai lavar os pés empoeirados das pessoas, porque era muito comum aquele povo andar a pé. Com isso o povo ficava, né, com o pé todo sujo, de poeira ali. Então você tinha um servo na sua casa e você colocava esse servo à disposição dos seus visitantes ali, das pessoas que estavam viajando, que estava chegando até a sua casa, e essa pessoa lavava. Então por isso que os discípulos olham aquilo como uma loucura. Né? Eles não entendem. Peraí, como é que o mestre dos mestres, Jesus, está fazendo isso? Isso não é para o Senhor. Por isso que Pedro ele entra naquele conflito, né? É conflitante para Pedro ver aquilo, porque para Pedro aquilo era um absurdo. Deus não vai receber um rei dos reis disso, não. Até que Jesus fala: ô Pedro, verdade vos digo que se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que era 880, então não lava meus pés, não, lava minha cabeça, me lava toda. Era 880. Então, embora respeitando esse contexto, Jesus ele fala o quê? E eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. É interessante que Jesus ele faz isso em todo o seu ministério. Por exemplo, ele fala de oração, ele era o que mais orava. Ele se retirava tanto com seus discípulos quanto sozinho. Ele fala sobre o jejum também. Ele fala sobre o jejum. E ele era aquele que jejuava também. Ele jejuou. Mateus capítulo 4. Ele estava jejuando, ele foi tentado. E é interessante que nós temos indício ali que possivelmente o jejum que Jesus estava fazendo é o jejum normal. Não era o total. Irmão Chama, mas com que base você me fala isso? Ué, é simples. Você vai pegar lá o texto bíblico e você vai ver que a proposta de Satanás
para Jesus era com que ele transformasse a pedra em pão e não a areia em água. Transforme a pedra em pão e não a areia em água. Ou seja, geralmente você vai ser tentado na sua maior necessidade. E hoje na sua maior dor. E hoje se fala tão pouco, se fala de adultério no púlpito, se fala até de finanças no púlpito, mas se fala pouco sobre glutonaria. Então a gente está numa geração ansiosa, não tô te olhando, tá, Lucas? Que desconta nessa ansiedade o prazer imediato de comer. Né? Parece que se eu fosse para pornografia era um pecado tácito, se eu for roubar é um pecado óbvio, mas comer não me parece tanto, então é ali que eu me deposito, e abrir mão desse prazer imediato talvez seja o maior chamado para o que você disse. Deus, eu dependo de ti, eu não dependo dessa comida, eu não dependo desse chocolate, eu não dependo dessa minha vontade de acordar de madrugada para ter esse prazer, meu prazer virá de ti. E nessas formas de jejum, prazo, para mim sempre foi o mais complicado. Né? Eu começo um jejum, falo, fazer 21 dias. Rapaz, quando dá 18, parece que o negócio é desesperador. Eu sou um atleta, né? Aposentado, mas sou. Quando eu fiz a minha primeira meia maratona, os quilômetros 17, 18 era desesperador, faltava só 3. Falei, Renato, não vai desistir agora. Muita gente acaba desistindo. Sim. E aí joga tudo pro alto, ao invés de desistir e recomeçar, desiste e vai direto ali na compulsão. Qual a dica para quem está desistindo e vai recomeçar? Olha, primeiro ponto que você só tocou aí para eu fazer essa observação, que você tocou num ponto muito cirúrgico, é onde se torna comum essa glutonaria. Por exemplo, é muito comum você ouvir as pessoas falando, né? Crente não bebe, mas come e se orgulha disso. É verdade? Acaba o culto, vai para um rodízio de pizza e come 18 fatias, 15 fatias, né? Não tá escrito lá que você tem que comer 18 não, irmão. Refrigerante cheio de açúcar, não manda pra dentro. Você podia comer 2 e tá bem, tá tudo bem, né? Não, é porque eu tô pagando o rodízio, então tem que fazer valer a pena. Então não vai pro rodízio. Come pedaço, paga o pedaço, né? São formas de você se inibir, formas de você se proteger. Então, esse é um problema que nós temos, né? Isso afeta a sua saúde. A gente entende que o ser humano, embora há uma discussão entre se é tricotomia, se é dicotomia, há uma discussão enquanto a isso, no campo teológico, mas, vamos falar na minha visão, né? O ser humano ele é uma tricotomia, ele é feito de corpo, alma e espírito. O que você faz no seu corpo afeta diretamente a sua alma. Tem gente que tá achando que tá em quadro de depressão, enquanto na verdade é falta de saúde física. É isso. Não bota a cara no sol, não faz uma corrida, não pratica um exercício. Isso tá afetando diretamente a sua alma. E o que é a alma? É o nefesh, é a psique, que é a sede das emoções. Então isso tá afetando a sua alma, a sua forma de se sentir. E aí você vai descontar isso em muitas coisas. Comida é uma delas. E aí você precisa tomar cuidado também com o que você vai comer, porque isso vai afetar o seu corpo, posteriormente vai afetar a sua alma. Então há um problema aí. Tem sido até um dos assuntos que nós estamos abordando na lição da EBD. A gente tem lá as aulas gratuitas também que a gente dá no nosso canal do YouTube toda quarta-feira, às 9 da noite. A gente está falando sobre o corpo, alma e espírito. Então, agora, dentro da pergunta que você me fez, da questão de recomeçar, olha, caiu, levanta, irmão. O problema é que as pessoas acham que cair, tá, e aí? Vai ficar prostrado, vai ficar parado? O deserto não é lugar de armar tenda. É isso. Vai ficar parado, vai ficar prostrado? Caiu, levanta, meu irmão. Caiu, levanta. Então, recomeça. Agora, essa questão do tempo e tudo mais é uma das coisas que eu abordo no livro, mas foi o que eu falei. Começa treinando o seu corpo. Tem forma de você treinar o seu corpo. Começa treinando. Começa abrindo mão de certo tipo de alimento para você treinar o seu corpo primeiro. E aí você parte por um jejum de uma quantidade menor de horas, pulando um alimento, depois 2. Aí você vai 6 horas, 12 horas, vai treinando o seu corpo nesse processo. Daqui a pouco você está fazendo de 24. Daqui a pouco, quem sabe, de 2 dias, de 3 dias, não é? Só ter parâmetros bíblicos. Porque tem, como eu falei, a pessoa hoje inventa um monte de tipo de jejum. Né? Jejum de internet, isso não existe. Jejum, ele é alimento. Ele é abstenção de alimento. Seja ele total, normal, parcial. O parcial é que dá muitas complicações ali, né? Porque a pessoa, parcial, então quer dizer que então o refrigerante está no meio. Não, eu penso assim, se for para seguir o modelo bíblico, então, de parcial, então vamos para o que Daniel fez, né? Sementes, frutas, legumes. Vão para aquele durante 21 dias. Porque a pessoa acha que é fácil, mas não é, mesmo. O que o Daniel fez, logo depois, ele pede para não comer a comida dos outros escravos,
e se percebe que ele está muito mais forte do que os outros, né? Ou seja, eu estou aqui na mesa, o Anderson da Eleve sempre me traz coisas gostosas, mas eu só fui na carambola até agora, tá? Vou tentar me manter aqui. Vou até pegar uma Tá uma delícia. Porque foi Deus que fez. Então eu tenho certeza que não vai me fazer mal. Óbvio que se eu morrer de comer carambola, morrerei. Mas é quase certo que o que Deus fez tem todas as quantidades de nutrientes que a gente precisa. E como é que você lida com o parâmetro bíblico e o parâmetro clínico de saúde? Ou seja, de repente tem alguém aqui já diabético, já hipertenso, já debilitado e ouve esse podcast e fala, agora eu vou parar de comer tudo. Talvez pode até piorar, né? Então, existe algum pré-requisito? Você comenta isso no livro, que tem que ter um acompanhamento clínico. Você falou da parte da desidratação, que pode ser algo grave depois de 4 dias. Qual é a dica clínica que você dá para os seus mentorados e para quem está ouvindo a gente de casa? Sim, olha, eu falo que tudo deve ser feito com equilíbrio, né? A nossa fé ela não é irracional, ela é racional. Então tem que ser feito com equilíbrio. Então se você já tem algum tipo de complicação, se você, por exemplo, está grávida, obviamente você não vai fazer um jejum. Procura o especialista da área, procura o seu médico e peça orientação para ele. Olha, eu estou no meu coração de fazer isso, isso e isso. Qual a melhor maneira de se fazer? Ou eu devo fazer nesse momento? Minha esposa, por exemplo, recentemente estava grávida. Agora nosso filho está lá já com 10 meses. Mas ela queria fazer. Só que não podia, estava grávida. Ela tinha que mandar nutriente para o corpo, para o bebê, alimentar o bebê. Então, procura a recomendação. Se ele te recomendar fazer, siga a orientação que ele te recomendou. Vai abrir mão de quê? Ou vai fazer um parcial? Ou você não está no melhor momento de fazer? Não faça. Deus conhece o seu coração. Ele sabe da sua real intenção, das suas motivações. Agora, quanto à questão do jejum e a saúde, Deus é fantástico. Deus é lindo, 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 lindo. Porque, por exemplo, quando você entra num determinado período de hora, salvo engano, é porque tem gente que vai falar que é a partir das 12, outros a partir das 14, 16. O fato é que, a partir das 12, mas entre 14 horas ali em diante, o nosso corpo ele entra num processo chamado processo de autofagia, que é as células ruins, ou as células boas começam a deteriorar, a comer as células ruins. E isso evita, por exemplo, o câncer. Isso evita doenças, Alzheimer. Isso evita vários tipos de doenças no nosso corpo. Então é meio que há um reset no nosso corpo. Tem um botãozinho ali que é como se fizesse um reset. Há uma limpeza no nosso corpo. É por isso que nesse processo é muito comum, por exemplo, você sentir dor de cabeça. E quanto mais dor de cabeça você sente, ali de fato mostrando que você estava precisando do jejum urgentemente. Urgentemente. Por exemplo, eu tenho praticado o jejum de forma constante. Tenho levado uma vida jejuada, que é uma diferença entre você praticar o jejum de forma esporádica e levar uma vida jejuada. E o último que eu fiz não me causou dor de cabeça. Mas aí é o corpo que já se acostumou com esse processo. E já fazendo uma pontuação aqui, talvez você pode pensar agora, né? Não, então o seu jejum já não foi válido. Caiu por terra, porque você acabou de falar que você jejuou. Esse é outro assunto que eu trato no livro. Você volta lá atrás a história que só sacrifício vale. Eu entro nessa história dentro do livro, por exemplo, porque não é de você falar, é a motivação pela sua fala. Jesus, ele nunca condenou a fala, Jesus condenou a motivação. O que os fariseus faziam? Bagunçava o cabelo, ficava desarrumado, andava no meio das praças com um semblante triste, para mostrar a sua espiritualidade, a sua pseudo-espiritualidade, para mostrar, olha, o quanto espiritual eu sou. E uma coisa eu falar para poder te trazer conhecimento, para poder te trazer uma experiência, para eu poder te orientar, para poder edificar a sua fé. Então há uma diferença muito grande. Então não tem nenhum problema. Inclusive, eu falo no livro, tem gente que prefere mentir do que... eu não vou falar que eu estou em jejum, porque senão eu vou anular. E não é bem assim. Até porque se você olhar para a Bíblia, quem falou que Jesus estava jejuando? Se ele estava sozinho no deserto? Alguém falou. Possivelmente o próprio Cristo. Para deixar registrado, né? Possivelmente o próprio Cristo. A estratégia de enfrentamento que ele utilizou. Que foi a palavra, não é? Então, assim, não tem problema você falar. O problema é a motivação da sua fala. Também não vejo necessidade de você sair falando. Eu tô em jejum. Né? Mas assim, por exemplo, você tá dentro de casa. A minha esposa pergunta, vai almoçar não, amor? Eu falei, não vou almoçar não. Por quê? Você tá em jejum? Sim. Eu vou mentir? Eu falo, não, só não quero almoçar. Tô mentindo, eu tô doido pra almoçar, mas eu não vou almoçar porque eu estou jejuando.
Entendeu? Então não tem problema nessa fala, não. Mas a questão, voltando só no assunto da saúde ali, Deus é fantástico. Aquilo ali, nossa, o próprio jejum, ele dá um reset no nosso corpo, melhora o nosso foco. Você vai perceber que na medida que você está jejuando, o seu foco é diferente, você foca mais. Então, o seu corpo se limpa, você previne uma série de doenças, é fantástico. O jejum tem uma série de benefícios de fato. Então já tô tá? com ele aqui na mão. Jejum, como jejuar da forma correta, com base bíblica. Prefácio do meu irmão Marcos Feliciano. Uma bênção. Sherman Viana. E, já que a gente falou de resetar, meu livro fala sobre isso. E tudo se faz. Não é se fez, não. Se faz. Novo de novo. O seu corpo é capaz disso. Como ele disse, o processo de autofagia, o projeto de autorregulação, onde as células boas sobrevivem, as células despreparadas, por já estarem despreparadas e disfuncionais, são as primeiras a gerar apoptose, se autofagiar, se matar e gerar nutrientes para quem está precisando. No corpo humano, nada se desperdiça. Nada se desperdiça. Eu gosto de uma frase, tem um médico estadunidense, é um senhorzinho, de um programa que fala sobre obesidade mórbida. Aí tem uma fala que a moça fala, ela é bem obesa, mórbida. Se eu parar de comer, eu não vou aguentar. Ele virou meme isso, né? Ele fala, não, filha, fica calma. Você já comeu por umas 3 vidas. Então tem gente que tem realmente esse medo, né? O que mais tem aí é onde o seu corpo buscar recursos. Fica tranquilo, você vai dar conta. Sherman, outra coisa que você pode ensinar pra gente, infelizmente estamos chegando no fim, é que você não viralizou no início, você tentou muito, tentou outras formas, e hoje você pode ser reconhecido como alguém que já viralizou alguns vídeos, talvez o que você imaginava que viralizaria não viralizou, e outros que você fez de forma mais inocente foi o que mais fez sucesso. Sim. O que você diz pra quem tá aqui dos 30 menos, né, que é o seu caso, essa geração que nasceu na internet, uma geração que sabe que a internet pode ser até mesmo um sustento de uma família, tem um conteúdo para compartilhar. Você falou um pouquinho sobre formato antes da gente começar aqui, que Sim. A internet quer um formato. Assim como Deus gosta de padrão também, Deus ama padrão. Qual a dica que você daria para quem está começando e quer chegar ao coração de muita gente? Olha, o primeiro ponto é você ter algo para poder passar. É isso. Primeiro ponto. O grande problema hoje da internet, né, dentre tantos benefícios também, mas vou citar aqui nesse momento porque cabe, do problema, é que a internet deu voz para muita gente. E onde está o problema nisso? Gente boa, mas também gente ruim. E também deu autoridade para uma pseudo-autoridade de pessoas que de fato não têm autoridade. O que é para mim ter autoridade? É você ter domínio sobre um assunto. Perfeito. Você saber aquilo que você está falando. Então tem gente que hoje, assim, ela não tem o que passar, mas ela dá um Google rápido, ela dá um GPT hoje em dia, né? Inteligência artificial rápido. Então parece que você está de frente com uma pessoa que sabe muito. E aí é totalmente o contrário. Então é você ter algo para você passar, sentar muito na cadeira do aluno. Antes de eu hoje construir a nossa audiência, os comentários bíblicos, a questão de ter hoje o nosso programa de ensino. Hoje nós temos ali um pouco mais de 7 mil, tá chegando a 8 mil alunos hoje, só no nosso discipulado bíblico, são alunos espalhados hoje em 30 países diferentes. Parabéns. Eu sentei muito e sento até hoje na cadeira do aluno. Sentei muito e sento até hoje. Né? O presbítero Anderson é uma pessoa que tem me ajudado por anos na caminhada. Tenho dito que ele é como se fosse o meu Gamaliel, ao mesmo tempo ali o meu apóstolo Paulo e o Timóteo dele. Então, né, eu reconheço aquilo que ele tem. Então, sento até hoje com ele para poder aprender. Pastor Périx, meu mestre, sento para poder aprender com ele, escuto. Então, até hoje, eu falo que nós somos eternos alunos. No dia que você achar que você sabe de tudo, você pode ter certeza que você vai acreditar que você não tem espaço para aprender mais nada, e é a partir desse momento que você começa a se perder. Então é você ter conhecimento para passar, ter uma mensagem genuína. Vai começar? Foque em ajudar pessoas. Esse deve ser o seu foco primário. Ajude pessoas. Foque sempre nas pessoas. Foque em resolver o problema das pessoas. Quanto mais você resolver o problema das pessoas, automaticamente os seus problemas também são resolvidos. Eu gosto de lembrar sempre de uma passagem de Jó naquele estado dele debilitado, enfim, um caos total. E Jó, há uma passagem lá que diz assim, enquanto Jó... e Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos.
Olha que coisa linda. Enquanto Jó se preocupava, mesmo naquele estado, ainda que genuíno fosse ele se preocupar com ele estava se preocupando com seus A amigos. gente lembra de Esther de novo, né? Mais uma vez a gente vai pra Esther. Quando você pensa em alguém, esse jejum ainda é mais genuíno, essa oração ainda é mais ouvida. Exatamente. Então vá pra internet, as pessoas hoje estão muito preocupadas com eu, né? Com o meu próprio umbigo, com a minha casa, né? E se preocupa em passar a mensagem. Eu sempre quis isso, eu sempre deixei isso muito claro e isso pra mim é muito claro. Tornar a mensagem conhecida, porque um dia eu vou, meu irmão. Um dia eu não vou ficar pra sempre. Mas a mensagem ela precisa ser maior que o mensageiro, a mensagem precisa ficar. Tem algo que eu aprendi com a internet, que são 3 passos, anotem aí. Primeiro, é você saber pra quem você quer falar. Quem fala pra todo mundo não fala com ninguém. Exato. Você tem um nicho, você tem que falar pra alguém. E se você tem algo pra falar que é importante, que canal falar? Então tem conversas que você vai fazer no Instagram que não cabe no TikTok, Sim. que não cabe no São públicos no YouTube, diferentes. são públicos distintos. Então há uma estratégia para cada canal. E, por último, a construção de um time. Porque se você não tem aí o seu Gamaliel, o seu Paulo, um pastor para consultar, alguém que saiba fazer bem algo que você não sabe, você vai tentar fazer de tudo e vai desvalorizar quem é perito em algo. Então, se você não sabe editar o vídeo, você é bom na construção da ideia, faça a ideia, mas pague alguém para editar esse vídeo, para sair algo com qualidade. Eu acho que essa é a dica principal. E às vezes você faz isso com parceria, no ecossistema. Sim. De repente você não tem dinheiro para pagar alguém, mas tem um lanche na sua casa para convidar, tem uma outra sabedoria que você pode oferecer para essa pessoa. Sim, passar um conhecimento nos bastidores. Olha, eu tenho isso aqui, você tem isso aí. É uma troca. Perfeito. O network, por exemplo, ele é uma troca genuína. É isso. Né? É uma troca. Eu tenho algo para poder te ajudar, você também tem algo para me ajudar, a gente se ajuda. É assim que funciona. E a construção de um time, de um ecossistema, ajuda muito. Hoje, eu reconheço que a gente chegou onde a gente chegou, construindo time. Então, hoje eu tenho pessoas trabalhando comigo e que me ajudam. Imagina, eu atender todo mundo hoje que procura para entrar nos nossos programas de ensino. Não tem como. Não Então tem fala como. agora. Então, hoje a gente tem nosso time trabalhando. Está chegando aqui. Obrigado, Bruna, né, que ajudou a gente a chegar aqui. Obrigado ao Maguila. Como a gente acha, quais são os seus programas de mentoria, não sei se é assim que você chama, ou de ensino. Tem também. Como é que a gente acha para aprender mais do Sherman? Que aula, Sherman. Obrigado por você estar aqui. Fala para o meu público aí, que programas são esses e como a gente te acha? Ó, a gente tem hoje o Discipulado Bíblico, onde eu ensino os 13 principais pilares ali para você andar como discípulo. E dentro ali a gente tem também aulas de escatologia, que inclusive é o professor, o mestre lá, o presbítero Anderson que dá, domina escatologia como ninguém. Nós temos o Escola de Pregadores, para você que almeja o episcopado da palavra. E, por favor, entenda isso. Pregar não é dom, pregar é chamado. Marcos 16,15. É um chamado para todos. Todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo têm esse chamado sobre os ombros. Temos hoje um dos mais recentes, o ODF, que é o Despertar Financeiro, para ajudar nas suas finanças. Temos ali a Masterclass, método MPP, método Prosperidade Plena, para te ajudar a levantar pilares essenciais nas 7 principais áreas da sua vida: emoções, familiar, profissional, social, financeira, espiritual, enfim, nas 7 principais áreas. E onde você vai achar dentro do meu Instagram, @ShermanViana, ou no próprio Instagram lá do nosso Instituto de Ensino, @MoreBible, no YouTube, lá no Instagram, na biografia. Vai clicar lá na biografia, você vai achar lá o discipulado, você vai conversar lá com a gente, eu ou alguém do meu time vai te atender e vão te explicar como é que funciona para você fazer parte da nossa comunidade de discípulos. E ainda pode te levar. Jejum de internet não existe, é propósito, você aprendeu hoje. Então, se você está nesse propósito, ainda leva o livro do Sherman Viana. Onde a gente acha, Sherman? Na Amazon tem, por hora, na Amazon tem só o e-book lá por hora, tá? Mas o livro físico pedindo lá no meu Instagram, também no link da biografia lá, eu, o meu time te caminho o link lá para você também adquirir o seu físico, tá? Mas na Amazon lá também já acha já. Muito em breve também o físico vai estar lá. Que bom. Estamos esperando Sherman Viana, um prazer te receber aqui. Eu vou aderir a esse jejum. Caiu, levanta. Se eu falhar, eu recomeço. Mas eu sei o quanto é bom, eu sei o quanto essa cetose. Cetose é a capacidade do corpo fazer gliconeogênese. A glicose vinda de uma nova origem. Quando essa origem é, então, uma gordura, é algo que estava em excesso sobrando em você, você vai dar espaço para esse Espírito Santo passear muito melhor.
Deus te deu 2 ferramentas. Uma é a palavra de Deus e a outra é o teu corpo, é a carruagem. A palavra vai continuar, até as pedras clamarão. Mas como é que tá teu corpo? É isso. Será que essa tua artéria vai aguentar? Será que tua coluna vai aguentar? Esse teu joelho carregando esse peso todo, ele vai conseguir levar a palavra de Deus em diante? Então não pense só que você vai fazer um jejum para ficar bem para você. É para você conseguir levar a palavra para mais gente. Eu esqueci não vou citar agora o nome dele que eu esqueci, mas ele fala o seguinte, no seu leito já, né, de morte, morreu novo, ele fala, Deus me deu uma mensagem, um cavalo, eu matei o cavalo. Eita, a gente não vai fazer isso não. Salva teu cavalo, chama Viana aqui no Humanos Cash. Obrigado, irmão. Prazer estar aqui, meu irmão. Obrigado mesmo. Prazerzão. Vamos junto. Terça que vem, mais um Humanos Cash.